E se o dia mais difícil da sua vida não é a prova que Deus se afastou, mas de que a sua fé é real? Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Hoje aqui nós iniciamos um novo estudo, nós vamos aprender com o livro de Jó. Durante 28 dias nós vamos estar fazendo nosso devocional para aprender sobre esse livro que é tão maravilhoso e nos ensina tanto, né? Então vem fazer o devocional junto comigo, fique à vontade para respirar fundo, para praticar sua fé e ouvir a palavra do Senhor, né? Se você consegue, agora me acompanhe e pegue sua Bíblia lá no livro de Jó, o capítulo é 1, versículo é 1. Me acompanhe aí, eu vou estar colocando os versículos aqui que eu tô lendo aqui na tela para vocês acompanharem, se não tiverem a Bíblia, mas se não, vocês podem ouvir aí também. Jó 1 diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Agora nós vamos lá ao versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né? E o versículo 21 vai dizer assim, ó: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui eu dei uma pincelada no capítulo 1, né? Li alguns versículos importantes, nós vamos falar deles hoje, mas se você quiser, fique à vontade para ler o capítulo 1 aí na sua casa. O livro de Jó, ele começa quebrando uma crença muito comum, né, nas nossas vidas. Sofrimento não é sempre consequência de pecado, né? Antigamente eles diziam muito que alguém que estava em pecado é alguém que estava sofrendo, né? Jó aqui nesse contexto, ele era íntegro, justo, temente a Deus e ele era próspero. E provação, a provação não vai surgir aqui no contexto, né, de um erro de Jó. Né? Ela não nasce por causa de um erro de Jó, muito pelo contrário, mas de uma conversa espiritual que ele nem sequer conhece, ele não imaginava que Deus estava falando dele, né? E isso nos ensina algo muito profundo para a nossa vida. Nem tudo que acontece com você começa em você, então aprenda isso. Deus permite a prova aqui, não é para destruir a vida de Jó, muito pelo contrário, mas para revelar a fé dele, que não estava nos bens, na família, na estabilidade, não. A fé de Jó vinha de Deus. Exatamente. Aqui eu quero abrir um parênteses, né? Quantas e quantas vezes eu quero, né, a gente deixou de prosperar na nossa vida, em diversas áreas, eu não tô falando só de dinheiro aqui, né? Mas porque a gente deposita a nossa fé e a nossa confiança nas coisas, no dinheiro, né? Vou dar um exemplo. Servir a Deus em um momento de dificuldade, na minha opinião, isso é a minha opinião que eu vou deixar aqui, né? Vou deixar bem claro que é a minha opinião, tá? Servir a Deus num momento de dificuldade, né, é muito mais fácil do que num momento de bonança, né? Por quê? Porque quando nós estamos passando por lutas, que a gente não vê saída, né, a não ser a nossa fé em Deus, que tudo vai melhorar, nós temos um motivo, aliás, nós temos uma falta, né? E isso nos motiva a buscar mais a Deus, né? Porque a gente está esperando algo, né? Agora, quando nada nos falta, né? Quando a gente tem tudo, quando a gente está alegre, feliz, satisfeito, porque a Bíblia vai dizer aqui que Jó ele era rico. Ele não possuía somente uma família grande e abençoada, ele tinha 10 filhos, né? Ele possuía muitos bens e mesmo assim ele sacrificava a Deus. Até mesmo a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 1, que ele sacrificava pelo pecado que os seus filhos ainda não haviam cometido, para caso os seus filhos viessem a pecar. E isso nos leva a refletir, né? Leva a pensar, nada o faltava, e mesmo assim ele servia a Deus com alegria. Na minha opinião, eu acho que isso sim é servir a Deus de verdade, né? De todo o coração, quando nada nos falta. Isso nos mostra o quanto a gente tem que ser grato a Deus e depositar a nossa alegria, o nosso reconhecimento, né, de tudo que a gente possui, vem dele, que ele é o criador de todas as coisas, né? Isso sim é fé. Isso sim é fé de verdade. Preste atenção, Deus aqui ele não vai criar o mal na vida de Jó, ele não cria o mal, mas ele governa até sobre aquilo que a gente não entende. Né? Deus está governando até sobre aquilo que a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende por que está passando por certas coisas. Imagine só comigo, acordar num dia comum, né? Jó estava lá com a sua vida perfeita, e em poucas horas
tudo que sustentava ele, tudo que sustentava, não, tudo aquilo que ele tinha não desapareceu. Imagina, tudo que você sustenta, sua fé, sua segurança, desaparecer em questão de segundos. A Bíblia vai dizer aqui que Jó, ele chora, ele rasga suas vestes, ele sente dor, mas Jó não negocia a sua fé com o sofrimento. Não. Em nenhum momento ele questiona Deus o porquê, né, de tudo, né? Ele não deixou de sofrer. Não, a Bíblia não fala aqui que ele deixou de sofrer. Ele não entende o que está acontecendo com ele, né? Muitas vezes a gente também não entende o que está acontecendo com a gente. Ele não recebe, Jó não vai receber explicações do porquê, mas ele escolhe não transformar a sua dor em acusação contra Deus. E isso sim é maturidade espiritual. Quantas vezes nós aceitamos o bem de Deus com alegria? Quando a gente passa, né, alguma dificuldade, é que a gente chama de dificuldade muitas vezes, mas muitas vezes é escola para a nossa vida, é Deus querendo nos moldar. Quantas vezes nós passamos e nós só sabemos questionar em vez de imaginar onde Deus quer nos levar? Qual é o nível de maturidade que Deus quer nos dar? Qual é o nível de relacionamento com Ele que Ele quer nos levar? Hein? Quantas vezes? Eu convido você a pensar aí. E agora vamos à nossa reflexão do dia, vamos lá, né? Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parecia certo e de repente tudo se desmoronou. Você até pode já ter passado por isso há algum tempo atrás. Algum certo tempo você já deve ter passado, não estou dizendo necessariamente agora, mas algo que você passou que deixou marcas na sua vida também, no seu coração, e que isso estão te impedindo de prosseguir, e você insiste em ficar questionando em vez de virar essa página. Esse capítulo, ele vai nos ensinar que a fé verdadeira não é a ausência da dor. A gente tem sim que Deus respeita o nosso momento da dor. Mas é a fidelidade, né, a Ele, quando a dor chega, que nos leva ao próximo nível, a romper com tudo isso na nossa vida. Agora eu tenho algumas perguntas para te fazer. Se hoje tudo que te sustenta, né, fosse abalado, o que ainda permaneceria firme dentro de você? Aonde você tem depositado a sua confiança? Hein? Eu te convido a fazer um exercício aí, prático, para a gente colocar em prática mesmo a palavra do Senhor. Eu também vou anotar aqui. Eu também vou fazer esse exercício aqui, estou aplicando para minha vida também. Eu gostaria de te convidar para escrever 3 coisas que sustentam a sua segurança hoje. Onde é que você tem depositado a sua segurança? Eu vou te dar um exemplo. É o seu trabalho? São as pessoas? É a sua saúde? Quando eu tiver saúde, quando eu tiver tempo, são os seus planos? O que tem te sustentado? O que tem te levado ao próximo nível? Ao lado de cada uma dessas coisas, eu gostaria que você escrevesse assim, ó. A minha fé não depende disso. Escreva 3 coisas no máximo, aí no mínimo, que seja se vocês quiserem escrever mais, e diga, a minha fé não depende disso. Aprenda a não depositar a sua fé nas coisas. Exatamente. Porque a nossa fé não tem que ser depositada, a nossa fé não tem que depender dessas coisas. Onde é que você tem depositado a sua fé? Aprenda a se libertar das coisas. Deus, Ele quer nos libertar das coisas, Ele quer que a gente deposite a nossa fé, a nossa confiança nele. Quando você se torna dependente apenas de Deus, você reconhece que Ele é o Criador de tudo, né? E que você é filha, você é filho dele, você é amado, você não tem falta de nada, nada te falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor não nos falta, o Senhor. Ore entregando cada uma dessas coisas a Deus. Ore, vamos orar. Ore comigo agora aí onde você está. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, a Ti. Eu oro, Pai, e eu entrego cada uma dessas coisas que eu tenho depositado a minha confiança, Senhor, a Ti. E a partir de hoje nós depositamos, Senhor Jesus, a nossa confiança, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, né? Nós depositamos a nossa confiança em Ti, que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador do universo, que foi o Deus que informou esse universo, somente com as suas palavras, Pai. O Senhor nos deu a vida, nos deu o fôlego da vida, então por que a gente duvida, por que a gente questiona tanto, Senhor?
Nos ensina, Pai, nos ensina a depositar a confiança somente em Ti, que esse livro, que esse estudo, que esse mês nos traga, Senhor, renovo, que nos traga renovação de mente, de entendimento através da Tua palavra. Nos ensina, nós estamos aqui com o coração aberto para Te ouvir e para praticar a Tua palavra, Senhor Jesus, para que haja transformação. Pai, abençoa cada um que está ouvindo esse devocional agora e que haja testemunho para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Se esse devocional falou com você, fique aqui conosco, porque é só o primeiro dia e o livro de Jó vai nos ensinar muito, 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 né? Compartilhe com alguém que deseja também ouvir a palavra do Senhor. Não esqueça de deixar aí nos comentários, né? O que você está achando do devocional, o que Deus tem feito na sua vida através desse devocional. Comente, compartilhe e vamos espalhar a palavra do Senhor aí com humildade no nosso coração. E Deus te abençoe. Até amanhã.